Olá, como você está? Tudo bem? Gente, eu queria falar com vocês hoje para que a gente defina o que é do espiritual e o que é nosso. Tem muitas coisas que acontecem na vida das pessoas e que sempre tem uma pergunta que é recorrente. A pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, tudo, e por que acontece certas questões com um e com o outro não? Aquela pessoa é uma pessoa ruim, não acontece nada. A gente não para analisar umas coisas reais que acontecem. Tem algo que é do espiritual. Deus não quer o nosso sofrimento, mas às vezes nós precisamos entender que tem coisas que são coisas humanas. Vou dar um exemplo simples aqui. Uma vez eu fiz reciclagem e eu não tinha levado nenhuma multa. Eu deixei o carro no nome de um amigo meu e ele levava multa de som. E multa de som não transfere. E daí poderia vir a pergunta: nossa, mas o Renato é médium, tudo, por que ele está passando por isso? Eu estou passando por isso porque eu não transferi o carro. Então isso é humano, você entende? Não é tudo que a gente às vezes fala. Aí, mas ali tem uma pessoa que é ruim, não acontece nada. O ruim, talvez ele é mais precavido, ele não teria deixado o carro no nome dele. Por quê? Ele não é questão, porque ele é ruim. Mas ele já fala, eu já não vou deixar, eu já agi com o coração. É amigo meu, vou deixar o carro no meu nome. Então tem erros que são humanos. O espiritual e Deus não tem nada a ver com isso. Isso que nós precisamos entender. Às vezes uma pessoa boa pode passar por algo, por um erro humano, e não pelo espiritual, e não por Deus. Nós precisamos ter essas definições. Essa pergunta é uma pergunta que não quer calar. Por que pessoas boas sofrem? Porque, gente, a gente tem que ver o contexto de uma situação. Às vezes a pessoa age tanto com o coração que ela deixou de tomar uma atitude mais correta que ela teria que tomar. E isso não tem a ver com a espiritualidade, não vai fazer com que a pessoa não seja boa, não tem nada a ver com isso. Por isso que eu dei esse exemplo para vocês. O médico teria que ser avisado pelo doutor? Olha, não deixa, no nome da pessoa. Não, o doutor não tem que avisar isso é humano. A parte humana, nós temos que cuidar, nós temos que fazer. Foi injusto eu fazer aquela reciclagem? Foi, eu não tinha levado nenhuma multa. Mas por que eu não fiz a transferência? Então, eu aprendi de uma outra forma. Nós precisamos entender que tem muitas coisas que são humanas e que nós precisamos entender que o espiritual nos ama e quer sempre fazer o bem para nós. Nós, às vezes, tomamos decisões equivocadas que vai ter alguma consequência na nossa vida. Isso não faz da gente não ser uma pessoa boa. Às vezes a gente não pensou direito. É apenas isso. Não vamos confundir o que é espiritual, o que é Deus e o que é decisões humanas que às vezes a gente tem que tomar e a gente protela. Por exemplo, eu paguei 3 água, 3 de luz e 3 aluguel porque eu fui avalista de um amigo meu. Você entende? Quando eu sou avalista, eu assumi o risco. Entende? Então, a gente vai aprendendo com situações na vida. Então isso não tem a ver com a bondade, tem a ver com decisões que a gente toma, tá bom? Vamos separar as questões porque Deus, a espiritualidade é maravilhoso e está aqui para nos ajudar, tá bom, pessoal? Era isso que eu queria transmitir para vocês hoje. Pessoal, sábado a cirurgia espiritual às 10 da manhã, sábado à noite às 20 horas nós vamos ter a palestra falando do tema amor e espiritualidade. O teu relacionamento vai te ajudar, você que é solteiro e quer arrumar alguém também vai te ajudar, porque é transmitido pelo Dr. Almeida, nós vamos entender o que vai melhorar ainda mais na tua vida conjugal, no namoro, no teu noivado, e para você que está solteiro, como que você precisa ter algumas mudanças para que chegue um amor na tua vida. Essa palestra vai ajudar muito a todos que estão necessitando entender um pouco mais amor e espiritualidade. Até sábado às 20 horas e no domingo você já conhece a nossa celebração às 6h30. Até lá!